sejamos todos nós leitores da Bíblia, da Palavra de Deus, a cada vez que nós recorremos à palavra, o Senhor tem algo novo para nos falar. E esse capítulo 2, né, talvez os irmãos falem, poxa, mas vamos de novo o capítulo 2, mas tem tanta riqueza aqui. Né? Se você olhar para o título da mensagem, vou até... vai ter que tirar ali, depois você coloca para mim, por favor. No título da mensagem, a gente está explorando um dos vários temas que esse capítulo traz. E, inclusive, é uma coisa que nós precisamos praticar mais. Talvez a gente coloque a pregação do Evangelho como algo assim muito difícil, ou fazer planos. E a pregação do Evangelho, por um lado, é algo tão simples. A gente vai ver aqui, nessa comunhão nossa hoje, alguns princípios elementares sobre a pregação do Evangelho. Mas nós vamos também ler o capítulo 2 de Atos. E aí vamos compartilhar alguns pontos aqui, e aí a gente vai tendo comunhão nessa palavra aqui, depois a gente completa nos grupos, nos pequenos grupos, amém? Então, o capítulo 2 de Atos, ele começa dizendo assim, Atos 2, 1, vou ler do 1 até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós estamos aqui hoje, né? De repente veio do céu como de um vento, um som como de um vento impetuoso. Oh, que barulhão, né? E encheu toda a casa onde estavam assentados. Primeiro aspecto é que quando nós estamos reunidos, irmãos, e eu tenho falado isso, e outros irmãos também têm insistido, nós vamos restaurar no nosso meio, na nossa vida, a prática de invocar o nome do Senhor. Como é precioso, irmãos. Como é maravilhoso. Que tal Jesus o dia todo com você? Hein, Débora? Nos momentos mais difíceis da advocacia lá, hein? Ou então lá na CGU, né, Fábio? Tanta confusão lá em Brasília, né? O homem está no meio do furacão lá. Precisa invocar o Senhor ou não precisa? Tem um outro que fica numa esquina ali, que é um para-raio, né? Chega doido, né, o Vandeci? Mas ele prega o Evangelho. Mas, irmãos, a nossa vida precisa ser aquela que, ao viver o dia a dia, nós praticamos isso, né? Eu tenho certeza que a irmã Vânia, quando chega aqui e vê os irmãos invocando o Senhor, ela se encoraja a orar, é ou não é, irmã? Aí o que acontece? Vem um som, como de um vento impetuoso e enche. E esse encher é o Espírito Santo. O Espírito Santo como poder para a realização da vontade de Deus. De um lado, o Espírito habita interiormente em nós, e nós já temos falado isso repetidamente, né? Para nosso suprimento, para o nosso viver cristão. Mas exteriormente, para que Deus realize a sua obra, Ele precisa nos empoderar. E Ele nos empodera por meio do Espírito Santo. Para que a sua obra seja realizada em nós e por meio de nós. Então aqui fala que foi enchida, né, toda a casa, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Irmão, nessa reunião, o mais importante aqui é você ficar cheio do Espírito Santo. Não se preocupe tanto com o social, né? Se eu vou cumprimentar o irmão, claro, faça isso, abrace, né? Tenha prazer em ver os irmãos, mas sobretudo, ore para que todos fiquem cheios do Espírito Santo. E especialmente eu e você, né? Precisamos ficar cheios do Espírito Santo. Mas aqui, nesse primeiro trecho de 4 versículos, está mostrando como o Espírito Santo desejava usá-los naquele momento. Por isso que aparece língua. O Espírito Santo queria falar. Então aparece a figura da língua. Esse é o ponto mais importante. Não é que, às vezes a gente, então, quer dizer que falar em línguas é dom. Não, irmãos. O Espírito Santo mostrou como desejava usá-los naquele momento. Amém? Seguindo aqui, a partir do versículo 5 até o 13, aí tem mais alguns trechos. Diz assim, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Então, o primeiro ponto aqui é qual o tipo de público estava presente naquele momento. Então, nós temos 3 tipos aqui: judeus, homens piedosos, que poderia ser tanto judeus quanto gentios, né? Mas também tinha, a partir do 6 aqui, a multidão. Uma das coisas importantes que a gente tem que perceber aqui, sempre a multidão vai aparecer. E mais para frente eu vou mostrar algo relacionado a como reage isso e como que funciona isso, como que funcionou naquele tempo e como que funciona nos dias atuais. Então o versículo 7 diz: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, por um lado, no primeiro trecho, quando mostra que Deus queria usá-los para falar, às vezes a gente fica encantado, né? Como eles ficaram perplexos, atônitos, porque eles ouviam falar na sua própria língua. Mas o mais importante aqui não era eles falar, talvez se fosse hoje, né? Alemão, francês, chinês, não era isso. Era especialmente eles falarem as grandezas de Deus. Essa é a língua mais importante que estava sendo falada naquele dia, naquele momento. É o que o Espírito queria fazer. O que nós mais precisamos no nosso dia a dia é falar as grandezas de Deus. Talvez você não saiba, né? Quando eu estou lá com o Vandeci, às vezes eu passo lá, né? Outro dia eu tive que enfiar minha moto lá em cima do passeio, né? Eu dei 3 voltas lá, não achava lugar de parar. Mas é impressionante que ele também tem uma característica que eu tenho. Eu fico observando as pessoas, vai trazendo seu problema, sua demanda, seu caso, sua piada, e aí a gente vai, faz o gancho e puxa para onde? Para o Evangelho. Porque nós precisamos falar das grandezas de Deus. Por que nós precisamos falar das grandezas de Deus? Porque nós vivemos isso, porque nós nos maravilhamos com isso. Agora, é interessante que apesar deles dizerem isso, né? Todos, versículo 12, todos, pois, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Então aqui, irmãos, eu vou abrir 2 frentes para a gente poder perceber. Primeiro, nem sempre quando a gente fala, nós estamos falando Deus para dentro do espírito das pessoas. Embora eu esteja ministrando a palavra, nem sempre o vaso, aquele que está recebendo, foi tocado. Então a tendência de quem não foi tocado é ou não entende ou zomba. O versículo seguinte fala assim: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A gente não vai ganhar uma pessoa, talvez, com uma palavra só. Quando nós saímos no nosso dia a dia, quando nós vivemos a nossa vida cristã aqui na terra, seja no trabalho, na vizinhança, no comércio, as pessoas que a gente se relaciona, pouco a pouco elas vão se abrindo e pouco a pouco nós vamos introduzindo algo de Cristo na vida dessas pessoas, até que um dia elas se rendem. E aí aceitam um convite para participar de uma reunião de casa, ouvir uma reunião maior como essa, ou você faz ali uma pregação individual do Evangelho e ela se rende ao Senhor naquele momento. Não é tão rápido assim. Por outro lado, há também pessoas no nosso meio, no meio cristão de uma maneira geral, que por terem uma vida mais consagrada ao Senhor, por se dedicarem mais, por gastar mais tempo na presença do Senhor, por ter mais clareza das Escrituras, eles precisam se levantar. Então, o versículo seguinte e o trecho seguinte, a partir do versículo 14, fala assim: então se levantou Pedro com os 11. Ou seja, ele não se levantou sozinho. Houve ali um levantar unânime, né? Demonstrando que entre eles fecharam o cerco
para que Satanás não alcançasse vantagem. Porque naquela hora, quem era o espírito de zombaria ali? Não era de Deus. Não era alguém enviado por Deus. Então precisava que se levantasse um grupo de pessoas claros acerca da verdade, mas que também liderassem aquele momento para combater o maligno que não queria deixar que as pessoas se convertessem. Porque a gente sabe o que acontece aqui depois. Mas naquele momento, Satanás se levanta e começa a zombaria. Isso a gente vê, né, Vandeci? Você está falando lá, de repente, do nada aparece alguém lá e começa a avacalhar o negócio, né? Nessa hora, a gente precisa ser firme. Então, se você está junto de um irmão, levanta junto com ele. Cobre ele em oração. Né? Aqui os 11 se levantaram junto com Pedro. E é interessante, primeira coisa que ele fala. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados com vinho espessando, sendo essa a 3ª hora do dia. Era 9 horas da manhã. O dia começava quando o sol raiou, né? Por volta de 6 horas da manhã. Então era mais ou menos 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados, não beberam nada a essa hora, né? Mas o que ocorre, versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele cita Joel e fala algumas coisas interessantes aqui, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Agora presta atenção no versículo 21. E eu quero atentar, porque embora a gente tenha muitos pontos aqui até para compartilhar, mas eu estava até falando com o Ronaldo, não dá tempo da gente falar tudo. É muita coisa para ser explorada, né? Mas nesse momento, a ênfase aqui é a pregação do Evangelho. E aí, o ponto crucial aqui é o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui nós vemos a vital, crucial importância de que as pessoas que recebem o Senhor, elas precisam declarar Jesus como Senhor. Elas precisam invocar. Invocar o nome do Senhor é declarar que Ele governa sobre toda a terra. Aqui hoje, os reinos estão debaixo de um governo clandestino, de uma usurpação satânica, de principados, potestades. Então, para retirar uma pessoa de uma condição de usurpação, de cativeiro, de aprisionamento, vai ter um monte de coisa que vai lutar contra. Mas é necessário levar a pessoa a se render. João 1,12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, você acha que é algo pequeno? Alguém que estava no império das trevas, agora é transformado em filho de Deus? Que milagre é esse? É possível? Claro que é possível. Mas talvez a gente não considera como é importante essa declaração: Jesus é o Senhor. Vamos falar junto? Jesus é o Senhor. Então quando eu invoco, ó Senhor Jesus, sabe aquela oração que o Senhor ensinou para a gente, né? Ele falou: Senhor, ensina-nos a orar. Então vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A terra é uma bagunça. A terra é algo profano. A terra é lugar de... tudo é contra Deus. Se olhar em todos os aspectos, né, na política, no esporte, né, na religião, tudo é contra Deus. Então é um ambiente muito carregado de profanada. Né? O termo que o Velho Testamento usa, né, profanar, quer dizer retirar a pureza que é devida ao Senhor. Retirar a honra que é devida ao Senhor, retirar a dignidade que é devida a Deus. Então, santificar o nome do Senhor
quando você está invocando, você está declarando que esse Jesus é Senhor, então você está praticando o santificado seja o nome do Senhor. Então, esse não é só para ser salvo ali naquele momento que eu declaro Jesus como Senhor e Ele entra para dentro de mim, mas é uma necessidade. E aí, prosseguindo, versículo 22. Varões israelitas, Pedro continua falando, né? Atendei a essas palavras, Jesus, o Nazareno. Eles não tinham chamado eles de galileus? E agora ele fala assim, Jesus o Nazareno, esse desprezado, esse aí que vocês acham? Aí ele fala assim, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Eles presenciaram isso, né? Sendo este entregue, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus já havia determinado assim, mas ai de quem, por meio do qual o Senhor é entregue, é traído, é profanado. Melhor lhe fora amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado no mar, né? Então aqui olha o que fala o final, do versículo 23. Vós o matastes. Aquela hora é como se algo começou a tocar eles. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Irmãos, lembra que no início ali a gente estava mostrando 3 tipos de público que tinha ali? Judeus, aí homens piedosos estavam ali no meio deles e a multidão. Quem era a multidão? A multidão, João 6:12, põe por favor João 6:12. 2, João capítulo 6, versículo 2. Olha quem era a multidão. Senhor Jesus. Vai chegar, tá, irmãos? Está vindo. Isso. Seguia-o numerosa multidão. Por quê? A multidão segue o Senhor, sabe por quê, irmãos? Não é porque crê, não. É porque vê sinais. É porque come pão. É porque come peixe. É porque vê milagre. Estão vendo alguma semelhança aí? Isso é a multidão. Quer mais da multidão? Lucas, capítulo 23, versículos 18 até o 21. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Põe o 21, pode pôr o 21 direto. Eles, porém, mais gritavam, porque, volta só no 20. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda a multidão. Como é que eles gritaram? Crucifica, crucifica. A multidão que comeu pão, que viu os sinais, gritou crucifica. Por isso que Pedro falou assim, vós, pois, o matastes. Muitas vezes, irmãos, quando nós negamos o Senhor, por causa das nossas atitudes, né? Por causa do meu procedimento no meu casamento, por causa da maneira como eu lido com as pessoas na rua, por causa das coisas que em oculto a gente faz e tem vergonha até de referir, nós estamos como se estivéssemos matando o Senhor, né? Aqui fala por mãos de iníquos, quer dizer, na verdade, quem crucificou o Senhor foi a partir do Império Romano, soldados, tudo levaram, mas entregar Jesus para a mão de ímpios, será que nós vamos entregar o nosso desfrute para o mundo? Como fez Esaú, trocou a primogenitura dele por um repasto, por um guisado, por uma comidinha? Nós vamos trocar a preciosidade da nossa fé, o desfrute da palavra, as reuniões da igreja, a comunhão com os irmãos, por momentos para o nosso gozo pessoal? Então, a mesma multidão que acompanhava o Senhor tinha momentos de altos e baixos. Ao mesmo tempo que eles estavam gritando, esse é maravilhoso, né? Deu pão para todo mundo, fez milagre, vão correndo lá, vão levar nossos doentes. Mas também estava gritando, crucifica. Então agora, irmãos, o que vem a seguir, versículo 24, Atos 2, 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, né? Vós o mataste, mas Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Então, irmãos, o que mais assola a cristandade, o cristianismo de uma maneira geral, são os crentes nominais, os falsos cristãos. Sempre existe na Bíblia uma parábola, Mateus capítulo 13, uma das parábolas é a parábola do joio. E ela mostra que o joio cresce junto com o trigo, não sendo possível distinguir qual deles é joio ou trigo, a não ser na colheita. Porque quando vai ceifar, eles estão se abrindo, aí o trigo é amarelo e o joio é negro. O amarelo é a natureza divina, o negro é as trevas. Você não sabe, você não tem como dizer quem é e quem não é crente. Às vezes até confusão de pessoas, ele perdeu a salvação. Não é que ele perdeu a salvação, é que ele nunca foi salvo. Nunca houve de fato uma entrega, porque irmãos, nós vamos ler aqui Romanos, eu preciso crer com o coração. Há muitos movimentos, eu participei de alguns no passado, há muitos movimentos que levam as pessoas por multidões, vai arrastando multidões. No meio daquele monte de gente, alguns realmente se convertem genuinamente ao Senhor. Mas há tantos elementos, tantas atrações, tantas coisas que acabam por ofuscar. Então, quando Pedro continuou o discurso dele aqui, ele cita o Salmo 16, ele cita o Salmo 110, mas ele mostra também que aquilo que eles esperavam, porque naquela época eles esperavam Jesus com toda a pompa e circunstância. É o Messias, vindo da parte de Deus. Tem que vir descendo do céu com anjos tocando trombeta, glorioso, assumindo os governos. Toda hora eles queriam declarar ele como rei, mas ele sabia que se ele se colocasse como rei, ele estaria entrando debaixo do governo de Satanás, porque Satanás ofereceu todos os reinos para ele. Então, ao contrário do que eles esperavam, veio um homem simples, homem de dores, não tinha formosura. É só ler o relato de Isaías 53, e mesmo toda a vida de Jesus nos evangelhos. E, no entanto, hoje não é a mesma coisa. Nós vemos tanta pirotecnia, tanta coisa para levar as pessoas a crer no Senhor. Será que é isso mesmo? Porque, de fato, sim, muitas pessoas podem crer. Muitos movimentos vão trazer pessoas para o Senhor. E, como diz o apóstolo Paulo, de alguma maneira, se Cristo está sendo pregado, então, que bom, Mas, por outro lado, quando você puxa a rede, vem um monte de coisa junto, Não vem só peixe, vem bota furada, vem lata véia, vem um monte de coisa. Então, no meio da multidão, estão aqueles que crucificam o Senhor. Estão aqueles que só querem ver sinais. Estão aqueles que só querem comer pão e peixe. Isso é o que nós precisamos entender. Então, é preciso um evangelho que seja muito mais do que algo superficial, mas algo que seja profundo. Pedro, quando se levanta, ele não estava num profetizar mais essencial, Falar por Deus, falar Deus, mas ele estava falando Deus para dentro do espírito das pessoas. Porque quando chega no final aqui, ele repete, eu vou pular aqui algumas partes. Vou ler a partir do 32 aqui, Atos 2. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele fala pela segunda vez e depois de narrar. Olha o resultado dessa pregação de Pedro. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Finalmente o coração deles foi tocado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Traduzindo, estamos acabados. Matamos o Senhor. Não tem salvação para nós. Muitas vezes, quando nós apresentamos o Evangelho para algumas pessoas, elas falam assim, para mim não tem jeito.
Não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falam assim, não, mas não tem jeito, para o meu casamento não tem jeito, para a minha vida não tem jeito, para o meu... Irmãos, este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. O nosso negócio agora é perguntar, que faremos, pois? E aí, nos versículos seguintes, ele fala assim, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos. A palavra grega aqui é metanoia, é mudança de mente. Para de pensar como você pensa, para de olhar para as coisas segundo o padrão humano. Renda-se ao Senhor. Tome a sua palavra por fé. Entra com ela para dentro do seu coração, se ajoelha, se renda ao Senhor. Esse arrepender aqui não é simplesmente falar a palavra arrepender. Não, irmãos, é muito mais do que isso. A ponto de levarem a serem batizados. Foi isso que aconteceu. E aí nós vemos aqui alguns princípios elementares sobre a pregação do Evangelho. Então, aqui fala, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, o contexto é que muitas pessoas, e quando a multidão vem junto, a geração perversa continua, vivendo no meio de toda a cristandade, vivendo no nosso meio. Nós mesmos podemos ser tais pessoas. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, ele fala assim, que os anticristos saem do nosso meio. Ou seja, assim como Judas esteve presente entre os 12, e um dia ele manifestou quem ele era de fato, e o Senhor permitiu até pouco antes dele ser crucificado, que Judas estivesse ali vivendo. Então, irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Aí eu quero trazer aqui, Paulo, ele pegou tudo isso aqui, ó, e aí ele transformou em algo prático para nós, que está em Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 6. Já estou acabando, viu, irmãos? Senhor Jesus, finalmente essa galera foi tocada, né? Aí Paulo fala algumas coisas interessantes. Irmãos, o contexto da epístola de Paulo aos Romanos, que é também um evangelho, a carta aos Romanos é um evangelho. Por quê? Roma era a capital do império. Por isso, era o lugar, era o sonho romano, o que era hoje o American Dream, né? O sonho americano. Muita gente vai para os Estados Unidos, achando que vai ficar rico. Naquela época, aonde que estava o dinheiro? O centro do mundo era Roma. Era onde se afluíam todas as coisas, os negócios estavam lá. Então, o judeu gosta de dinheiro, foi para lá. E Paulo escreveu uma carta para eles, para que eles também recebessem a salvação. Então, eles tinham muitos questionamentos. E lá eles não tinham tempo de ficar praticando a religião deles. Por um lado, eles estavam até mais suscetíveis a receber o Senhor. Por isso, né? E aí no capítulo 10, ele começa falando que o fim da lei é Cristo, né? Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a finalidade da lei é mostrar quem nós somos e que não há salvação para nós a não ser em Cristo. A finalidade da lei é mostrar para nós que nós estamos acabados, como aconteceu com aqueles ali. Que faremos, pois? E aí, a partir do versículo 6, ele fala assim, mas a justiça decorrente da fé, então agora não é mais a lei, agora está falando da justiça que provém da fé. A justiça que decorre da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Porque eu estou precisando de Cristo, quem vai trazer Cristo para mim? Ou então, mataram Cristo, quem vai tirar Cristo dos mortos, que é o que está falando aqui, né? Quem descerá ao abismo, isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração, isso é, a palavra da fé. Nós não pregamos uma palavra da eloquência, nós não pregamos uma palavra da melhor doutrina, nós pregamos a palavra da fé, é a palavra de Deus. O que temos nós que não recebemos do Senhor? A palavra que eu estou falando aqui agora não é minha, é do Senhor. Todos nós, quando levamos, nós precisamos crer
que a palavra é de Deus. A fé, ela opera dos dois lados, no emissário, né? Aquele que está falando, mas também no vaso, aquele que recebe. Então, a justiça decorrente da fé mostra que a palavra já está aqui. E essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Palavra da fé que pregamos. Senhor Jesus, ou seja, a palavra da fé que pregamos tem que tocar o espírito das pessoas. Lembra lá no início? O que é isso? Eles estão falando as grandezas de Deus, mas o que eles estão falando? Né? Como é que é a pergunta lá? Quer ver? Como é que eles perguntaram? Ele fala assim, que quer isto dizer? Que é Atos 2,12. O que quer isto dizer? Eles estavam falando as grandezas de Deus. A palavra da fé que nós pregamos tem que tocar o espírito das pessoas. Quando o espírito da pessoa é tocado, algo acontece. Aí não é você, a palavra da fé que pregamos. Porque aí, o que diz logo a seguir? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O irmão Daniel Rosa, que já partiu para o Senhor, muitos aqui conheceram, né? Ele tinha lábios bem avantajados assim, então ele fazia, abre a boquinha, ele falava assim, né? Ele pregava o evangelho, aí ele pegava, abre a boquinha, sem invocar o Senhor. Porque com a boca, confessa, mas precisa crer no coração. A pessoa precisa ser tocada no coração. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. A justiça decorrente da fé é invisível, só Deus pode ver. Só Deus conhece o seu coração, só Deus conhece o meu coração, só Deus justifica. Não é um ato que eu tenho que sentir, Deus me justificou e pela fé eu creio. Amém? E com a boca confessa, porque se o coração está cheio daquilo que Deus colocou dentro, a boca vai falar o quê? Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Senhor, eu te amo! O Senhor é tudo para mim. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não é confundido, irmãos. A palavra aqui melhor é envergonhado, humilhado. Por quê? Porque diante do Senhor, diante de Deus o Pai, nenhum de nós tem credencial para estar na presença dele. Algum de nós aqui tem credencial para estar na presença de Deus? Mas o Senhor Jesus se torna a nossa credencial. Por isso, todo aquele que nele crê não será humilhado, não será envergonhado, não será confundido. Confundido no seguinte sentido: quem é esse aí? Lembra nas bodas? Quem é esse aí que está sem veste festiva? Não tem a passagem assim, Mateus, se eu não me engano, Mateus 22, quando fala das bodas, aí um lá estava sem a veste da festa, né? Quem é esse aí? Então o Senhor não vai confundir. É o Ronaldo, é a irmã Helena, invocadora, é a Gabi, é o Guim, está lá no fundo. Que tal ser reconhecido pelo Senhor? Porque a Bíblia fala que Ele vai nos confessar diante do Pai. Uma vez confessado, ninguém apaga. Então jamais será confundido. Porque não há distinção. Quem é melhor, quem é maior, qual é a congregação que é mais importante, qual é o movimento, Não, irmãos, não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo Deus é Senhor de todos, e Ele é rico para com todos que o invocam. Qual é a riqueza de Deus, irmãos? Efésios 2,4, mas Deus, sendo rico em... Eu preciso ou não de misericórdia? Sem a misericórdia de Deus eu tenho graça? Eu sou um acabado. Naquela hora ali, quando eles falaram, que faremos, pois estamos acabados, a misericórdia operou de uma maneira tal que eles foram salvos e batizados. Que tal? Então Deus é rico em misericórdia. E pela misericórdia de Deus, por essa misericórdia, você recebe graça, você recebe perdão, você recebe desfrute. O dispensar de Deus vem todo para nós. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Como, porém, invocarão aquele em quem não
creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos, ou seja, no nosso dia a dia, no cotidiano, nos relacionamentos, é o nosso andar. Você está andando, você sai de casa todo dia, nem que seja para comprar pão, né? Você sai de casa para trabalhar, você sai de casa para bater no vizinho, você sai de casa para levar o lixo na porta. Então, irmãos, os pés formosos são daqueles que anunciam coisas boas. Quando você sai, qual é a sua intenção? Quando você sai, você tem medo de falar do Evangelho? Quando você sai, você tem desejo de falar, mas ainda se sente travado? Invoca o Senhor, porque Ele é rico para com todos que invocam. Está vendo vários princípios elementares aqui sobre a pregação do Evangelho? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas esse nosso viver. Por exemplo, nossas reuniões de casa, nós ainda precisamos aprender a convidar mais pessoas para estar conosco, mas elas são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, são amigos, são parentes, são vizinhos. A gente precisa perder esse bloqueio de não convidar pessoas. Mas é no dia a dia falando para elas, mostrando esse Senhor, mostrando o pecado, mostrando para onde vai quem não serve a Deus, mostrando todas as coisas. Não basta ser só o Vandeci ou só o Gui. Não, irmão, todos nós precisamos participar disso, cada um de nós. Pregar o Evangelho. Aqui foi a primeira vez que a igreja pregou o Evangelho. Mas nós precisamos, no nosso dia a dia, levar isso diante do Senhor, né? Senhor, tão simples, né? Você conhece o Senhor. Você foi salvo pelo Senhor. Conta para a pessoa o que o Senhor fez na sua vida. Conta quem é esse Senhor. Conta para ele por que você invoca o Senhor. Por que você ora, por que você lê a Bíblia. Conta para ele que tem solução. Não é para resolver o casamento dele tão simplesmente, isso aí é acréscimo, vai resolver o problema dele definitivamente. Salvação. O plano de salvação do Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, nossos pés serem formosos significa a gente ter um viver de anunciar o Senhor sempre, né? É isso que o Senhor quer, né? Esse capítulo 2 de Atos, ele traz muita riqueza para nós. Aqui a gente está abordando só uma porção que está inserido no contexto do que aconteceu com a igreja logo no seu início, né? Como a gente estava comentando, né, Ronaldo? A Gênese, as sementes foram lançadas ali. A gente pode compartilhar em pequenos grupos, né? A gente mexer um pouco mais com essa palavra e depois no microfone aqui os irmãos completem, amém? Jesus é o Senhor.